Esquizofrenóias no ar e agora a gente descobriu a nossa farsa. A gente, né? O meu convidado descobriu a minha farsa que tem uma voz que fala quando começa o programa. Porque antes de começar o programa, ele achava que o programa estava começado. Mas eu não estava, você estava fazendo umas perguntas normais. E agora você percebeu que tem uma entonação? Tava super tranquilo, leve. Falei, puta, ela começou Uma coisa ali, leve. deixou leve aqui, não vai ter o... Agora vai, fudeu, não. Não, vai ter. aqui é Corinthians. Entendi, na raça. É raça. Tá certo. Primeiro de tudo, eu quero agradecer Enzo. Eu quero que você pronuncie o seu nome, porque eu não quero errar. Enzo Cleto Pisimente. Jura que é assim? Tranquilo, não? Pisimente? Pisimente. Pisimente? Pisimente. Enzo Cleto Pisimente. Cleto é sobrenome ou é o nome? Sobrenome da minha mãe. Então a sua mãe curte. Eu tenho ele no Facebook, ela curte os meus posts. Curte, ela adora os posts, adora Mães tudo. de psicanalistas. E Enzo é psicanalista lacaniano, já recebemos aqui. Até um colega, foi uma coincidência, né? Pouca Dors, grande psicanalista. Ele veio na primeira temporada e a gente tem um episódio sobre o que é psicanálise. Eu indico você ouvir esse episódio à noite, porque a voz dele dá tanto... Não é que dá sono, ele passa aquela... eu não sei. Ele tem a musicalidade, é tipo um padre, assim, sabe? Ai, Amanda, não sei o quê. Meio cantado, né? Uma coisa daí meio... eu indico esse episódio pra você em momentos de insônia. E até eu, que sou estridente, falo baixo, né? Porque a gente é influenciado. Espero que esse episódio não seja pra dar sono, por favor, gente. Não dá pra sono. movimentar, pelo amor de Deus. Eu queria começar com você, a gente já combinou aqui, com uma pergunta que, antes de falar do tema, eu queria que você explicasse como faz um tempo que a gente não tem profissionais aqui. Eu queria que você falasse uma coisa que tem matutado em minha cabeça há um tempo. Qual a diferença de saúde mental para saúde emocional? Olha, essa pergunta é boa, porque ela, Eu sou de ótima fato, em perguntas, ela faz pensar, né? Porque eu acho que talvez a saúde emocional diga da maneira como a gente transmite a nossa saúde mental. No sentido que a gente pode achar que tem a saúde mental, porque tá lá tudo ali, né, na crista da onda, tô ganhando dinheiro, tá tudo fluindo, tá tudo tranquilo. Guimê, lá de Osasco, inclusive. Tá tudo fluindo e tal, mas exatamente ali onde você transmite, que são nas emoções, são nas relações afetivas, você transmite de uma maneira muito violenta, ou você transmite de uma maneira muito precária, num sentido simbólico, você não consegue dizer daquilo que você sente. E aí você supõe que, não, eu tenho saúde mental, tá tudo certo, o problema é o outro. E você vai ver, aquelas ideias de macho escroto, a masculinidade tóxica, essas noções novas, eu aposto que elas dizem muito disso, de pessoas que se supõem muito saudáveis, mas que, na verdade, ali na comunicação, no encontro com o outro, a emoção está um pouco aquém da onde você supõe que está a sua saúde mental. Então, você não transmite a sua emoção de uma maneira a dizer o que você sente. Você está sempre ali tentando, e aí, às vezes, é violência, é uma precariedade nas relações amorosas, é uma insegurança. Isso tudo diz das relações com a emoção mesmo, né? Como é que você pode se emocionar e transmitir aquilo que te emociona. Agora, eu até pensei que não tinha um link com o nosso tema, mas tem sim. O nosso tema, né, já tá escrito aí, se você clicou, você sabe ler. Luta antimanicomial e reforma psiquiátrica. São duas coisas paralelas ou são a mesma coisa? Acho que são coisas paralelas, né? A luta antimanicomial é exatamente o movimento anterior à reforma psiquiátrica. Né? A luta antimanicomial data mais ou menos da década de 70, finalzinho da década de 70, assim, de uma maneira mais radical. E está muito junto, pelo menos aqui no Brasil, bom, na Itália também, né, a esse processo de redemocratização, de reforma sanitária, de democracia. Por isso que a gente fala muito, bate muito nessa tecla que sem democracia não tem política pública, não tem saúde mental, não tem um processo, um pensamento acerca da saúde mental, tá? Essa seria a luta antimanicomial. A reforma psiquiátrica é um produto da luta. Os atores da reforma, eles gostam muito de frisar isso, que o que veio primeiro foi o processo. Nesse sentido, um coletivo, pessoas interessadas em debater
pessoas interessadas em fazer com que a discussão sobre o que é saúde mental saísse da universidade ou dos lugares essencialmente hospitalares. Sim, lugares Hospitalares, isso mesmo. Então, que saísse daí e que a comunidade pudesse discutir o que é, o que queremos, o que cada região precisa. Então, essa é a reforma psiquiátrica. Tá? A luta antimanicomial é a luta que redundou, que culminou e que sustenta, ou a gente tenta hoje em dia, né, com o nosso desgoverno, tenta de alguma forma manter viva. Essa, para mim, é a diferença e o que os encontra também. Você me mandou um material extenso, eu estudei, acreditem. E o contexto histórico da luta antimanicomial foi na década de 70. Isso. E depois, no final dos anos 80, começo dos anos 90, que começou esse debate que a gente pode chamar de atual ou já está defasado? Eu diria, é isso, exatamente. No finalzinho da década de 80, a gente tem propõe-se uma lei, um projeto de lei em 89, ele fica 12 anos tramitando, vai para lá, vai para cá, corta daqui, corta dali, os interesses todos políticos. E em 2001, 6 de abril de 2001, se eu não me engano, a gente tem essa lei aprovada. E ela o debate é muito atual, mas ele é atual na medida em que tem algo aí que está sendo ultrapassado e que a gente tem que renovar o debate, porque o que a gente tem, né, o que faz frente hoje em dia à reforma psiquiátrica, à luta antimanicomial, são discursos absolutamente religiosos. Então a gente também tem que renovar as armas, de alguma forma, que a gente tem para bancar essa luta. É um debate atual, porque a gente está vendo a precarização total de tudo que a gente conquistou na reforma psiquiátrica. Quer dizer, então você volta a ter investimentos A partir de quando você consegue... Você fala que 2015, paralisou. 2015. Eu não gosto de falar que foi o governo Bolsonaro. Tá. A gente vê esse movimento muito grande, principalmente a partir da bancada evangélica. Se você for ver as comunidades terapêuticas, tá, que são comunidades que, em tese, seriam da reforma psiquiátrica também, são lugares essencialmente de cunho religiosos, de trabalhos a partir da religião. Então, há noções como laborterapia, que é a terapia pelo trabalho, né? Essa coisa do trabalho dignifica, né? Quem falava isso é Hitler, né? São muito atuais hoje. Então, você vê grandes deputados, senadores, que são donos de muitas comunidades terapêuticas, que recebem agora e estão bancando exatamente para receber mais incentivos financeiros, o que a gente lutou por muito tempo para que esses incentivos viessem exatamente para esses aparelhos substitutos que não os de cunho religiosos. Eu vi aqui que o primeiro CAP que fala? CAPS. O primeiro CAPS foi criado em São Paulo e era uma coisa, podemos falar, progressista? A reforma é super progressista. E tinha uma coisa inédita daí promover arte, cultura, daí tem uma palavra que eu acho que eu não gosto muito, que ela tá meio defasada. Empoderamento, mas meio que, voltando à primeira pergunta, meio que diferenciando pessoas com problemas para internação. Se eu estiver falando bobagem, pode me interromper. De pessoas que têm um problema que pode ser tratado de uma outra maneira, não uma coisa assim tão drástica e tão assustador. Eu acho que, sim, talvez a palavra melhor do que empoderamento, ela é mais atual, empoderamento, né? Mas eu acho que as duas carregam quase que o mesmo problema, né? Que são noções como reinclusão ou inclusão. Sim. Né? Inclusão onde? Acho que essa pergunta é importante, né? Quem disse que o nosso modus operandi é mais interessante que o modus operandi do louco? Essa pergunta parece bem ingênua, mas ela não é. Quem disse que a maneira como nós nos relacionamos é mais interessante do que a maneira com que os loucos se relacionam? Tá? Fazendo um contraponto aqui. Já diria Chorão do Charlie Brown, só os loucos sabem. Só os loucos sabem, exato. Né? Um contraponto possível é, quem disse que a lógica falocêntrica ou que a lógica é organizada a partir da heteronormatividade é a lógica? Quem disse que as pessoas têm que se adequar a isso? Isso vale para a loucura também, né? E quando você diz que pensar em um louco que precisa ser internado e outro que talvez não,
talvez para explicar de uma maneira um pouquinho mais correta, eu diria, é poder pensar que o tratamento não precisa partir da internação. Porque até esse momento, primeiro internava, depois pensava que caso é esse. Um pouco como funciona Sistema prisional. nosso sistema prisional. Então, primeiro interna, depois você pensa em soltar ou não. Por quê? Porque antigamente a internação não dizia respeito necessariamente à loucura. Se você, sei lá, você quer colocar um piercing na sua sobrancelha, seu pai cisma que não é legal, ele vai lá e escreve uma carta para um hospital de custódia, para qualquer tipo de hospital, e fala, ó, minha filha tá com um problema. Os caras Que nem o bicho de 7 cabeças? igualzinho o bicho de 7 cabeças. Então você tinha muitos dos diagnósticos, né, em Barbacena, eles eram feitos pela contagem de dentes. E contagem de dente tem a ver com dinheiro. Uau. Não tem a ver com sanidade. Tá? Então, essa é a linha de frente da nossa luta antimanicomial, é poder fazer com que o tratamento não parta da internação, senão de você poder pensar em que contexto que esse louco está e o que este sujeito precisa. Para você entender o que este sujeito precisa, você não dá para você internar, você tirar ele do contexto dele, para aí você perguntar que contexto que o cara tá. Cara, vamos conversar no contexto dele. Por isso que a gente pensa o CAPS, né, muito regionalizado. Então, bom, um CAPS dentro ali da Zona Sul, um CAPS mais perto, né? O CAPS é exatamente como esse lugar que o sujeito pode ir e voltar no mesmo dia, para que ele não perca os contatos. O que é completamente oposto, por exemplo, a essa lógica de, bom, você tem que tirar o sujeito do meio ansiógeno, como se fosse o meio. E meio ansiógeno... Meio ansiógeno seria... favela. Cracolândia. Mas aí que tá. Esse é exatamente o contraponto, a grande questão da reforma, né? Existe uma avaliação padrão? Então, esse é o ponto. A gente perdeu um pouco... Uma ficha que vocês preenchem ou alguém preenche? Existe uma ficha, mas avaliar isso, essa é a grande questão. A psiquiatria, ela, por muito tempo, ela ficou ali tentando entrar no rol das grandes medicinas, né? E ela, a verdade é que ela nunca conseguiu de uma maneira real. No rol das grandes medicinas é maravilhoso. Sim, exatamente, porque, bom, o que você acha? A depressão, ninguém acha, ali, aqui tá a depressão. E o que aconteceu, né? O Basaglia, que é um grande autor, Franco Basaglia, gente, é bem bacana, vale procurar esse cara, é um psiquiatra italiano. Ele fala muito claramente, o Estado passou a sentir vergonha de atuar de uma maneira tão veemente, tão declarada para excluir certas populações, que eles pegaram alguns técnicos, algumas especialidades para fazer exatamente essa separação social. E a psiquiatria entrou exatamente nesse lugar, como quem diz, bom, o cigarro, a discussão do cigarro é muito legal, porque o cigarro, por muito tempo, a gente via o cigarro como alguma coisa normal. Podia fumar em tudo quanto é lugar. E a gente, as pessoas estão pensando mais nos outros. Não. É porque o Estado tem um puta gasto com câncer de pulmão. Por isso que tem essas políticas funcionam agora. Porque descobriram agora o quanto que o cigarro diz respeito ao câncer de pulmão. Então, vamos... agora tem muita revista alarmante falando que em 2020 a depressão vai ser a coisa mais incapacitante, etc. Você acha que os homens ricos, o mundo, as cabeças, quem realmente manda, vai olhar de maneira mais, não sei, cuidadosa, mas mais eficaz para esse problema, porque vai custar dinheiro medicar essa galera ou dar uma terapia para essa galera, porque é uma grande galera. Gente, já estão olhando para isso. Fala mais. E eu acho que estão olhando da maneira mais perversa possível, porque o fenômeno do cult é isso, né? É você poder dizer que, bom, ali onde você sofre, yes you can. Sim, você pode, sim, você é capaz. Deixa isso de lado. Sabe? Isso já é uma medida de mercado. Tá. Né? Você vê que a lista dos 15 livros mais vendidos não tem nenhuma literatura. O mais próximo de literatura são os 2 livros do irmão do Felipe Neto. Sabe? É Pai Rico, Pai Pobre. Nem a arte da guerra tem mais hoje em dia. Porque as pessoas querem
soluções rápidas, né? Sim, todo mundo quer solução rápida. Que nem quando a primeira vez você vai na terapia, você quer que o cara salve a sua vida, mas vocês não salvam a nossa vida no primeiro dia. Só que a gente supõe, as pessoas supõem, nós supomos que querer soluções rápidas é algo inerente. E não tem nada mais mercadológico que venda mais do que a solução rápida. Porque teve o fenômeno tipo, das palestras motivacionais. Hoje em dia tem coach. Sim, tem muita gente. E já é uma estratégia do mercado. Já é. Inclusive, você, por exemplo, sair, você é demitido. Essa ideia do Uber, por exemplo, como o Uber é ou não é empreendedor, gente? Gente, quem assistiu Years and Years sabe o quão horrível é o futuro. Cara, o futuro presente. É assustador. A época que a gente vive, eu não gosto muito de ficar comparando épocas, mas ela é assustadora. O que a gente vive hoje é assustador. Eu tava lendo esses dias... Mas eu acho que a gente deixou isso acontecer. Todos nós deixamos. Por negligência. Total. A gente tem que se responsabilizar. Total, é nosso. Eu estava lendo esses dias um texto muito bom que ele falava disso, né? Que a gente se acostumou a encontrar um colega e falar, como é que você tá? Tô cansado. Você tá bem? Tô cansado. E tudo bem tá cansado? Que vida é essa que a gente encontra uma pessoa na rua e fala, tô cansado, ao invés de falar... Ou aquelas pessoas que se vangloriam por trabalhar muito. Eu acho essa coisa mais horrível. Aquela coisa João Dória. Sim, que você tem uma reunião... O que é isso? Não conhece o Clube das 5? Não. A galera aí que te ouve com certeza conhece. O que é assim? É um clube que eles chamam, né, o presidente da Amazon, o tal do Primo tipo Rico, que são pessoas que acordam. Esses dias eu vi um primo meu que postou, o que você já fez às 8 da manhã? Faria Limers. Eu já pratiquei leitura e eu achei bizarro. Leitura não é algo que você pratica, leitura é algo que você usufrui. A gente transformou a nossa vida, e isso aí tem a ver com reforma psiquiátrica. A reforma é alguma coisa que tenta transformar as relações que a gente estabelece com o outro. E aí a gente está vendo um retorno de tudo tem que ser muito técnico, tudo tem que ser muito prático. Então eu pratiquei leitura, eu não usufruí, eu não me perdi na leitura. Quem pratica não se perde, a gente tem que se perder um pouquinho mais, talvez. Nossa, nunca pensei nisso. Eu entendi o que é o tal do Clube dos 5. Às 5 da manhã eu estou dormindo e quero acordar. Tem orgulho de estar dormindo às 5 da manhã? Claro! É isso aí. Tá bom. Vou acordar de madrugada pra correr e sei lá, e daí, sei lá, tem gente que tá cansada às 7 da manhã, eu ainda nem acordei, eu não sei. Então, daí você tá falando, né? Não há uma padronização. Pra você, correr às 5 da manhã pode ser um máximo. Eu nunca vou entender, mas respeito. Exatamente, é bem por aí mesmo, né? Como é que a gente pode estabelecer uma regra e supor que essa regra vai caber para todo mundo, em todas as regiões, né? Sendo bem pessimista, que eu sou muito pessimista, você acha que como a gente tá num retrocesso, quantos anos, a pessoa quer uma resposta, quantos anos a gente deve perder para que isso seja tratado de uma maneira mais única, sei lá, humanizada, não sei. Eu acho que a gente não consegue muito cernir quantos anos a gente vai perder. Eu acho que quanto mais a gente demorar para fazer frente de uma maneira mais, talvez violenta mesmo, contra esse governo, no sentido de poder falar, essa reforma não dá, essa lógica não é possível, mais tempo a gente vai gastar, né? Se a gente for pensar em números, né? Foram 30 anos para fazer a reforma, né? E ela nem foi concluída, né? Se a gente for pensar em termos de acabar com a escravidão, o Brasil foi um dos últimos países no mundo. Sabe? A gente vive do atraso aqui. A gente se alimenta no atraso aqui. Mas você não pode ser um fenômeno mundial? O retrocesso é um fenômeno, com certeza, é um fenômeno mundial. Mas o neopentecostalismo é só no Brasil. Eu acho que a aposta num Salvador, dá pra gente pensar nisso como em algo mais universal, tá? E aí, a depender do lugar, você vai escolhendo mais ou menos. É o Trump que vai salvar, é o Messias, quem que vai salvar? Messias o Guedes, né? Aqui eu tenho muita gente que fala, não votei no Bolsonaro, votei no Guedes. Deus o livre. É meio que isso, né? Você precisa de um pai, e é uma coisa que eu já falei na terapia, parece que a gente precisa de uma pessoa que não delegue, que nos oriente, mas as pessoas que a gente tem escolhido, e eu acho que
até quem não votou, de alguma forma escolheu porque foi negligente, meio que delega para o outro, né? Falar ele é o Paulo Guedes ou o Dória ou qualquer outro líder, assim, o Trump. Sim, exatamente. E eu acho que a gente também tem que tomar esse cuidado, porque não são só os pais de direita que são ruins. Né? Qualquer pai que entra nessa função, como aquele que vai organizar e como aquele que diz o que é certo e o que é errado, e o que salva e o que põe limite, o que acaba com o matador, acaba com, né? Primeiro que é uma solução muito, de novo, né? Muito falocêntrica, no sentido de... É muito heterogênea, no sentido ruim. Mas você acha que as pessoas, assim, pelo menos as que refletem mais, tipo nós, elas estão pensando nisso ou ainda não caiu a ficha? Estão pensando, mas eu acho que atuam muito pouco aquilo que pensam. Exatamente por ser muito difícil de você poder estabelecer esse tipo de diálogo no interior de coletivos importantes. Eu não sei o quanto que você circula em coletivos feministas, né? Eu circulo em coletivos que dizem respeito à saúde mental. É isso, se eu começo a falar que, gente, vamos conversar sobre a reforma, porque a reforma teve, né? Foram muitos dos erros da reforma psiquiátrica. As pessoas falam, não, esse não é o momento de criticar a reforma. Esse é o momento da gente amar muito a reforma e vamos retomar do jeito que estava. Enquanto eu penso que é exatamente esse momento de crise que a gente também pode produzir melhorias naquilo que a gente já tinha. Eu recebi muita pergunta, eu vou ter que começar a fazer as perguntas, porque senão o programa vai ter 5 horas. Como que o governo hoje age em relação ao atendimento da saúde mental? Aquilo que você falou, as igrejas estão muito presentes. Sim, a gente pode pensar em termos de... Vamos ser prático, vamos falar assim, eu tenho uma pessoa na família que ela teve um surto, qual é o caminho que eu devo percorrer pelo SUS, sei lá? Pelo SUS, você ainda, a depender da região, você ainda pode percorrer o caminho de procurar um CAPS. Tá. De fazer uma consulta, de fazer uma entrevista, tá? Mas quando você pergunta o que o governo preconiza, né, ou que tem tentado preconizar, são essas soluções mais violentas, no sentido da internação, né, involuntária, sempre, né? Então, desse ponto de partida como, bom, esse sujeito que tá louco é um desajuizado. Se ele é um desajuizado, alguém tem que intervir. Como o Dória fez na Cracolândia. Exatamente. De retirar as pessoas da sociedade. Exatamente, daquela maneira. Claro que existem pessoas que precisam, existem pessoas que não vão conseguir, sim, mas é exceção. Essa é a grande questão da reforma psiquiátrica. Isso é uma exceção, não é uma regra. A regra é que a pessoa quer e precisa e vai dizer que precisa de uma ajuda. Mas como é que a gente oferece uma ajuda imposta? Que a gente não escuta que caminho que ele quer fazer para ter aquela ajuda. Mas você acha que a gente tem profissionais suficientes para isso? Ou lugares? Não temos nem profissionais nem lugares. E supor que podemos ter profissionais e lugares também é utópico. Nesse sentido, a reforma é muito interessante, porque a reforma ela propõe isso que a gente está fazendo. Isso é reforma psiquiátrica. Isso que a gente está fazendo aqui. Sabia que eu era muito subversiva. Isso que a gente está fazendo aqui é reforma psiquiátrica, porque eu tenho certeza que quem está te ouvindo, quem está nos ouvindo aqui, você não vai mais olhar um louco. E eu acho que faz anos que você já não olha um louco como alguém que não pode estar perto de você. Sim. Nesse sentido, isso já é cuidar. Nesse sentido, a gente volta para... eu fiz uma live contigo, que eu não sei salvar a live, estava muito boa. Nós falamos sobre o Coringa. E eu lembro que eu discuti muito com uma amiga minha, Sara, que já participou do podcast 2 vezes, sobre terminar a faculdade, que eu não terminei, e ela foi capaz. Para a visão da Sara e de muitas pessoas, aquilo era sobre o louco. E para mim, aquele filme era sobre mim. Entende? Nós, então. Sobre a gente... quando ele vai na assistente social e fala que ela não tá dando remédio, nem lembro a cena, mas é uma coisa não que... Não tá escutando ele. Não tá escutando ele. Porque ela só tem um prontuário. E daí eu acho isso também pode... se aplica na não reforma. Sim, completamente. Porque se você escuta, você se implica. Né? Quando eu te escuto falar sobre o seu sofrimento, de alguma maneira aquilo vai me tocar. Por isso que mesmo sendo um profissional, você se emociona? Sim. Uma vez eu vi uma psicanalista chorar, eu me fiquei muito mal, porque eu falei, não, você não pode chorar, você é uma autoridade suprema. Calma, então. Mas ela tava na vida real, nem era na sessão, era na vida real.
Porque a gente... Não, claro que eu me emociono. Eu me emocionei recentemente assistindo, aliás, um baita filme, O Farol, que tá no cinema, foi indicado ao Oscar por fotografia. É surreal, a gente se emociona. É importante que a gente se emocione. E tem a ver com essa tal de saúde emocional. Tá. Né? Você poder se permitir ser tocado. Tá. Né? Alguma coisa... Eu recebi uma paciente faz um tempo já, que ela dizia disso. Ela falava que sim, ela falou, pô, Enzo, eu nunca... Eu acho que ela falou que ela tirou férias pela primeira vez na vida dela e que aí nessas férias ela se dá conta de que ela talvez queira se separar do marido. E ela fala, caramba, né? Eu nunca pensei que eu poderia querer me separar, né? Eu falei, essas férias tiveram uma função, né? Que é exatamente esse momento que você se desliga de um tanto de afazeres que exatamente servem de anteparo para suas emoções. Então, a gente poder se emocionar é fundamental na nossa área. Eu posso citar uma frase do NX0. Claro, Entre razões e emoções, a saída é valer a pena. Exatamente. Obrigada. Beijo, Di, que sei que ouve esse programa. Exatamente. Essa é a questão, né? De que maneira que você pode se permitir, né, ser atravessado pelo que o outro fala, sem fazer com que isso também, né, te destrua. Que a gente também tem que saber colocar... Puta, nesse momento eu não tô aguentando te escutar. Porque você tem que se preservar também, aquela coisa. Usam o exemplo do avião, quando tá caindo, você bota a máscara primeiro em si, depois na criança ou no senhor de idade. Exato. E nós, assim, num âmbito mais da sociedade mesmo, a gente também tem que saber os nossos limites. Né? De, bom, quando que dá pra escutar o outro e quando, cara, ó, agora, nesse momento, fulano, não tô conseguindo te ajudar. Eu não posso, eu tô passando por X coisa com a minha família, né? A gente também tem que poder se resguardar. Mas para se resguardar, a gente tem que saber do que tá se resguardando. E para saber do que tá se resguardando, tem que se escutar. Não tem jeito. Tem uma palavra que surgiu muito nas leituras que eu fiz e nas perguntas. O termo institucionalização. Eu queria que você explicasse esse termo antes da gente entrar nesse tópico. A institucionalização, ou né, vamos pensar em termos de desinstitucionalização, né? É você fazer com que a loucura ela não seja mais algo restrita a uma instituição psiquiátrica, manicômio, hospitais de custódia, né? Como é que a gente pode fazer com que a loucura circule? Desinstitucionalizando. Então, promovendo esse processo de desinstitucionalização, retirar da instituição. Na instituição, a maioria delas, vamos dizer que são todas, são sempre instituições totais. Perguntaram quantos manicômios existem no Brasil? Não sei, não faço ideia. Mas você acha que existem muito mais? Muito menos do que antigamente. Mas muito mais do que necessário? Muito mais do que necessário. Não, depende. Boa. Depende. Porque aí que é a minha crítica à reforma psiquiátrica. Em alguns espaços, em algumas localizações, perdeu a mão. Então você tem algumas regiões que não tem hospital. De fato não tem, é verdade. Não tem para onde mandar um paciente que precisa de uma contenção, que precisa ser internado. Então, de fato, quando a gente ouve essa crítica, a gente fala, não, mentira, não é verdade. Tem alguns espaços que não tem lugar de internação. Mas existem aqueles espaços igual no Bicho de Sete Cabeças, Camisa de Força? Existem. Essa semana eu vi uma denúncia, não sei em que cidade que é, mas é uma coisa bizarra. Das pessoas todas, aquela coisa de dormir em ripa, sabe? Eu lembro... de tratamento com água, sabe? De jogar água gelada para ver se religa os neurônios que estavam... Sabe? É surreal, né? Cadeira giratória, é surreal. Eu lembro quando eu era adolescente, né? Eu sempre tive depressão. Minha mãe, ela sempre, pra dar aquele medo, ela sempre me ameaçava de internação. Então, eu até sei um hospital, manda aqui, eu acho. Sim. Que minha mãe, que era uma palavra, assim, eu vou te internar e não sei o quê. Eu digo que já sofri bastante, já tive algumas coisas e tive muito medo de internação, mas... pelo filme mesmo, porque era uma coisa, sei lá, o cara só fumava uma maconha, sei lá, eu só era uma tristezinha. Mas o programa não é sobre mim. Mas eu acho que tem uma coisa importante que você diz aí. Que mães, não ameacem seus filhos de internação, é horrível. Tem esse ponto também, não ameacem de nada nesse sentido, né? Mas também tem... a gente vê como só uma maconha, né? Mas do ponto de vista social, aquele cara, ele era um risco
para uma sociedade que estava ali tentando se organizar de uma maneira muito higiênica, muito Então a gente limpa o limpinha. ambiente. Então vamos tirar esse carinha. É que tinha que ser o Rodrigo Santoro, mas se fosse um ator perfeito para aquele filme, teria que ser um negro, Sim. pobre. Mas é legal porque mostra o contraponto também de um cara playboyzinho branco. Uhum. Mas se fosse mostrar a realidade, né, é você pensar em qualquer negro na rua. É duro desse jeito. A gente ouve falar muito do CAPS da freguesia do Ó, que é um CAPS que tem um poder muito grande, assim, que né, a gente ouve falar disso, de como as medidas do próprio Dória, enfim, do governo não chegam lá. E a justificativa que eles dão para isso é que eles conseguiram fazer um trabalho de campo, um trabalho de base tão potente que a comunidade protege. A comunidade serve como anteparo, assim como você vê um monte de gente protegendo o pastor, a comunidade viu o tamanho do trabalho, o tamanho da eficiência, o quão importante é ter um CAPS, o quão importante é ter um espaço onde a loucura possa circular, o quão importante é ter um louco circulando no bairro, porque se o louco não estiver circulando no bairro, ou ele está excluído, ou ele está hipermedicado, ou ele está longe das famílias, tá? Então fazer esse trabalho é um dos pontos. Sobre a igreja evangélica, né, ou a religião, é fato que elas ajudam muito. Inclusive, o evangélico, né, o neopentecostalismo, é fato que tem uma função importante. Uma função, inclusive, de nome do pai, assim, de organizar as coisas, né? Mas a gente não dá para deixar na mão da religião, assim como não dá para o Estado se misturar com a religião, né? Isso é fundamental. Só que é isso. Mas se a gente abre a internet hoje, você vê que tá misturando mais e mais. E cada vez mais, exatamente. Esse é o interesse. Né? Agora querem isentar a conta de luz das igrejas, dos templos. Né? E são templos, né? Não isentam a conta de luz do terreiro. Sim. Né? Você usou um termo também, hipermedicalização, e veio uma pergunta aqui. A hipermedicalização infantil é a nova institucionalização? Palavras longas. É um ótimo mote. Esse sim, não sei se é nova, mas é um dos grandes paradigmas. Tá? A hipermedicalização infantil seria aquele boom da Ritalina. Exato, o boom da Ritalina. Mas não só da Ritalina, a gente pode tomar por hipermedicalização, tanto tomar o remédio quanto silenciar a criança. Qualquer maneira de silenciar a criança, o celular, o tablet, você vai num restaurante, as crianças hoje em dia estão todas quietas. E a gente gosta disso. É bizarro. Como assim? Se você oferece o tablet para ele não te encher o saco? Exatamente. Né? Isso é grave? Claro que é grave. É muito grave. Né? Porque uma criança, uma das funções da criança é poder te tirar desse... A gente não falava agora dos bichinhos, do quão importante é você saber que a casa não vai estar sempre. Eu levo isso muito pra minha vida, assim. Eu tenho a Eurídice, que é minha cachorrinha. É muito importante pra mim saber que a desorganização de uma casa tem a ver com vida. Sabe, aquela coisa, uma casa muito organizada é uma casa sem vida, e eu aposto muito nisso. Então, se a gente era criança, a casa da avó era uma puta bagunça. Hoje em dia a casa de avó não é mais bagunçada, né? Exatamente por esse silenciamento. São crianças que dormem cedo, que não resmungam, que tem judô, que tem karatê, 25 que pede idiomas, brócolis. E as crianças hoje querem falar coreano, porque eles gostam de K-pop. E que bom, pelo menos querem falar alguma outra língua. Não, né? mas digo dessas crianças que têm muitos afazeres. Sim, exatamente. Uma coisa tudo vira prática. Volta a questão. Vamos praticar você volta leitura. Lá dos 5 da manhã. Vamos praticar leitura. A criança, ela tem ali um cronograma que não permite nenhuma fuga, nada que, não permite um joelho ralado. A gente estava falando antes de começar sobre geração do mimimi, etc. Ainda sobre as crianças, parece que as crianças, elas aprendem que perder é uma coisa muito ruim. E daí tem escolas hoje em dia que eles dão medalhas para todo mundo. E daí, no futuro, quando você perde, você não aprendeu o que você perde no jogo do futebol. E eu gravando esse programa,
muito mais que até na minha experiência com terapia, eu percebi que a gente só é reprodução de coisas que aconteceram na nossa infância. Então, sei lá, se eu estudei numa escola que eu nunca perdi nada, como é que eu vou lidar com o futuro de qualquer frustração, um não, ou alguma coisa assim? Com pouca saúde emotiva, né? Para usar o que você estava dizendo, dessa saúde, né? Da saúde emocional, né? Uhum. Dessa maneira, né? Agredindo, né? Ou se auto-agredindo de qualquer maneira que seja, né? Acho que a gente perde de vista, não quer dizer que a gente tem que ficar nessa coisa de não, perder é ganhar, né? Mas a gente ganha muitas vezes quando a gente perde, né? A gente se safa de muita coisa ruim quando a gente não, né? Quantos analisando meus, né? Tipo, ainda bem que eu não passei no vestibular que minha mãe queria, ainda bem que eu não passei ali. Mas isso ainda são bem... analisados, né? Qual a porcentagem do brasileiro analisado? Tem muita gente que sabe a importância de perder, né? Eu acho que as nossas crianças vem uma geração difícil por aí, vem uma geração muito mais crítica, mas por vezes é essa crítica que supõe que a crítica por si vai fazer um mundo melhor, né? Como se a crítica bastasse, né? Mas tem alguma coisa aí que é mão na massa, que não é só reprodução. E eu acho que esses movimentos, por vezes, eles são movimentos de pura reprodução, né? Que aí é isso. Como é que você estabelece um diálogo com o outro se você supõe que tem que ganhar sempre? Inclusive nos diálogos. Você vê, hoje em dia tem aulas disso, de como persuadir. Como persuadir é você levar o futebol que dá medalha para todo mundo para um diálogo. Né? Todo mundo tem que ganhar no futebol, eu tenho que ganhar sempre, eu tenho que ser o rei da persuasão. Né? A minha verdade é a verdade. As habilidades que hoje. As habilidades de. Não sei se de hoje, mas as habilidades recompensadas, elas são muito contraditórias, né? Muito ambíguas, sei lá, não sei. Ou não permitem a contradição. Esses dias, faz anos já que eu ouvi isso na faculdade, né? Era alguma dessas atrizes, ela falava algo como, gente, eu luto pelo direito de ser hipócrita às vezes. E eu achei tão lindo. Cara, como é que você supõe que alguém não será hipócrita às vezes? Sabe, como é que você supõe que sua vida vai ser sempre coerente? Que os seus atos sempre vão condizer, né? Com o seu pensamento, com sua ética. Sabe, tem muita coisa que você só pode repensar quando você erra, quando você é hipócrita, aí você melhora. A gente tem que ter o direito de errar. Sabe? E a gente tem que dar o direito, mais ou menos, porque eu não tenho que dar nada pra você, mas pô, eu tenho que garantir que se você errar comigo, eu não vou te ceifar da minha vida pra sempre, que a gente pode, cometer um engano, cometer um erro, faltar num evento, se atrasar, sabe, cara? Esses dias atrás eu fui fazer um exame e tinha um cara, assim, bizarro, gritando, né? Porque ele foi ao banheiro e aí a mulher chamou algumas vezes o nome dele, ele tava no banheiro. Aí ele voltou, você acha que eu sou surdo? E começou a gritar, e gritar com ela, e gritava. Você não sabe ler? E isso, aí uma senhora do meu lado falou, você não pode tratar ela assim. Cala a boca, você também. Eu falei, gente, e é isso? Daí você deu seu cartão pra ele. Parece que tinha uma das esteiras, não tava funcionando, sabe? E aí cai na conta de quem? Cai na conta da funcionária lá mais, né, baixo cargo, enquanto de repente não tem esteira funcionando porque o dono do centro diagnóstico não queria investir mais dinheiro. E quem é que apanha? Sabe, para onde que vai toda a violência? Onde fica toda a violência? A violência fica lá embaixo. Por isso que a gente vê tanta depressão nas camadas mais pobres, não é só. Sim. Né? Porque a violência incide muito mais ali. Porque não chega, tem um problema num banco, você não vai mandar um e-mail pro Setúbal, sei lá. Você vai brigar com a porta giratória da problema, você vai esculachar o segurança. E tá dando problema porque alguém não investiu dinheiro bastante, porque quer ganhar mais dinheiro. Né? Outra pergunta que veio aqui. O tratamento psiquiátrico sem internação é possível para todos? Não. Não é possível para todos. Justifique sua resposta. Comente com suas próprias palavras. Eu acho que tem algumas pessoas que precisam de internação.
Sabe, que tem momentos mais agudos de sofrimento, e não só de sofrimento da pessoa, sabe? Que produz uma desorganização na família muito importante, que às vezes fica impossível de estar junto. Às vezes a família. A família não teria que se tratar? Exato, a família é tão enlouquecedora que retira. Esse dia eu tava falando com uma colega de um amigo meu que atende um rapaz e tal, que ele conseguiu ali viabilizar com a família que esse rapaz compre uma casa no interior de São Paulo, né? E aí a gente tava brincando, falei, caramba, né? Se Pra ele todos... ser excluído? Não pra ele ser excluído, mas pra ele poder tá afastado dessa família que é muito violenta com ele, né? E aí a gente tava exatamente E que falando... nem você falou, cada caso é um caos. Exato, e a gente tava falando, putz, se todas as famílias tivessem grana pra de repente bancar um apartamento, bancar uma viagem, bancar alguma coisa, essas outras medidas que são super importantes, de separação mesmo, pô, não funciona. Essa família Mas não é uma funciona família, junto. eu acho que até bem humilde, né? Humilde no sentido de humildade, de perceber que ela prejudica. Porque Sim. se em todas as famílias que a gente percebe, ela não se faz a autocrítica. Exato, é uma família que tem meios pra isso. O pai, a mãe e o rapaz fazem análise. Então eles foram vendo que chegou num limite. A gente chega em limites, né? Eu acho que é isso. De novo, volta, né? Chegar em limites tem a ver com saber que perde. Que nem tudo, né? Que a família não é doriana. Uhum. Né? Só que abrir mão de ser família doriana hoje em dia não dá, né? Tem uma pergunta aqui. Como funciona o processo de internação? Como definir se uma pessoa precisa ser internada? Tem aquela ficha lá do Coringa. Difícil da gente definir quando que uma pessoa precisa ser internada, né? O processo de internação ele pode ser muito ágil, né? Se for num hospital privado, né? Você pode passar por uma consulta com um psiquiatra de um hospital, ou de um hospital público também, CAISM, por exemplo, na Vila Mariana. Você faz uma entrevista e, bom, a depender do nível de sofrimento ou do risco que essa pessoa tá ali, né, atravessando, seja com ela ou com o outro, ela já é internada na hora, tá? Mas aí é isso, as E a avaliações... internação, ela é uma coisa... no mundo ideal, ela não tinha que ser compulsória. Eu teria que ir por livre e espontânea vontade, não minha mãe me levar lá. E não é, porque tem momentos que a gente tá tão atravessado por todo o sofrimento psíquico, ou até muito acometido por esses delírios de, bom, estão me internando porque querem roubar meu dinheiro, ou qualquer outra coisa do tipo, que de fato fica impossível da pessoa ver que tem alguma outra coisa ali acontecendo para além do delírio dela. Certo. Né? A gente fala muito em internação para estabilizar. Então a gente interna para de repente a pessoa passar 7 dias. Esse é o ponto. As internações seriam interessantes de repente se a gente pudesse pensar em 15 dias, 7 dias. Porque a internação que é durante um período até que a medicação estabilize, até que a medicação comece a funcionar, até que o sujeito ali se adapte à medicação, né? Se adapte a esse novo ritmo de vida. Eu já entrevistei mães de pessoas com esquizofrenia e uma delas falou que o filho é internado, clínica dia, né, que fala. Hospital dia. É hospital dia, você vai, faz lá como os seus afazeres e volta para dormir. Dorme lá ou dorme em casa? Depende, tem hospitais dia que tem Você gosta desse método? regimes, gosto. Eu trabalhei muitos anos no hospital dia ali em São Paulo, aqui em São Paulo, ali na Vila Mariana, na Rosa, chama Instituto A Casa, um lugar super bacana, bem pioneiro. Gosto bastante, é isso. Eles ficam das 9 às 5 da tarde, não necessariamente todos os dias, então a gente pensava ali muito no caso a caso, o que esse sujeito precisa. Bom, ele precisa estar mais em espaços de pura psicoterapia em grupo, e todos os espaços ali são grupais. Então é isso, são... Os atendimentos com o psiquiatra podem ser só o paciente e o psiquiatra, mas em geral é isso, é feito em grupo. Então tá todo mundo ali num grupo, todos os pacientes, com de repente 2 psicólogos, uma terapeuta ocupacional e um psiquiatra, todo no mesmo grupo fazendo uma terapia. É muito legal, é muito bacana, é muito... E é isso, é uma aposta o tempo inteiro nessa dimensão de comunidade, nessa dimensão comunitária mesmo, nessa dimensão da gente... Como é que a gente pode extrair um saber do outro, né, da conversa com o outro, poder ter
ali um saber, uma outra maneira de se relacionar, de estabelecer uma conexão, de poder se pensar. Puta, mas eu não pensei por aí, né? Talvez, sei lá, a sua esposa não te ligue toda hora porque ela tá ocupada. Ah, não, mas será que é porque ela tá ocupada, sabe? Garantir a possibilidade de dúvida. O que falta pra gente hoje em dia é a dúvida. Não é duvidar, é a dúvida. De, bom, será? Será que aquilo tá certo? Será que eu tô dizendo é legal? A gente perdeu a capacidade de ficar em dúvida, né? De sustentar a dúvida. Outra pergunta: como preparar internos para voltar a uma vida em sociedade, em casos de longa reclusão? Data também aí dessa década de 80, 90, por aí, temos o acompanhante terapêutico. É uma das... A gente vai fazer um episódio sobre isso. Ah, é? Eu vou receber uma AT. Que legal, que legal. Trabalho como A gente trabalha com isso, viu? A gente é sério. Que legal, que legal, que legal que vocês vão receber AT. Você sabe que tem lugares... E não é uma coisa que as pessoas conhecem, né? Eu fiquei conhecendo porque um amigo meu, que ele teve um problema pontual, e falaram da existência desse tipo de profissional. Vamos pensar, já que ele tornou público, então se ele tornou público, a gente pode falar sobre isso. Casagrande. Ah, ele tem, O Casagrande foi com um AT para as Copas, ele parece que tinha um AT nas Olimpíadas. E se a gente for pensar, por exemplo... E um AT não é necessariamente um psicólogo, um psiquiatra, é uma outra formação. É uma outra formação, mas em geral são psicólogos ou assistentes sociais, né? Enfermeiros. E é muito interessante o AT porque é exatamente esse instrumento, essa modalidade de escuta que permite fazer essa transição. Então, por exemplo, né, já alguns casos de pacientes que eu fui até o hospital, encontrava com eles lá, a gente ia até a padaria, dava uma volta, tomava um café, conversava Isso é um muito pouco. lacaniano. Muito. Gosto que vocês... Eu tenho... não posso falar. Mas vocês até diriam... Vocês fazem a pessoa... te levar no lugar. Exato. Já fui pra praia. Sério? Pra balada. Tem um pra filme, um monte de coisa. não lembro que filme que é. Tem um filme que tem um AT. Parece que é uma AT. comédia, que é meio de máfia. Ah, não, esse que daí ele fica ligando. Eu não sei, eu sou ruim de filme. Eu conheço aquele que é o Invencível, que é o Cadeirante. Ah, sim. Que não é um AT, mas Indomável. É quase um Indomável, acho que não, é isso. Acho que tem o De Niro. Se você está ouvindo esse programa, coloque aí em algum comentário da minha rede e me lembre, porque eu não vou lembrar. E daí ele liga, tipo, ele vai para as férias dele e liga pro psiquiatra ou para alguém da família, Exato. sei lá, alguém que tá cuidando dele. Então, voltando, né, para sua pergunta, é exatamente isso. Esse é um dos meios que a gente tem, né? O outro meio, o Hospital Dia também entra como um meio de ressocialização. É um desmame. Exatamente. Então, a gente também tem... Esse é o ponto. Quanto mais a gente burocratiza o tratamento, mais difícil fica lançar mão dessas ferramentas. Então, por exemplo, você pega no convênio, o convênio não permite que o sujeito esteja ali internado em hospital dia e em um hospital fechado, porque vai bater e não dá para fazer os dois. Você diz duas internadas ao mesmo tempo. Exatamente. Só que por vezes, com pacientes ou do SUS, olha o SUS aí, né? Sistema Único de Saúde funcionando de uma maneira legal, ou do SUS ou os particulares, a gente faz isso. Passa 3 dias na internação, vem um dia para o hospital dia e passa o dia com a gente. Então são esses mecanismos que a burocracia não permite, né? E que a gente lança a mão de, vamos inventar um jeito. Então ele vem, passa o dia, a noite, leva lá pro hospital psiquiátrico de novo. Né? São meios, porque de fato é muito violento. E tem gente que não consegue sair. A gente também tem as residências terapêuticas. Isso mesmo, residências terapêuticas, né? Serviços de residência terapêutica, que são também, aí é para paciente, de repente, de mais internação ainda, que são espaços, existem alguns públicos, que moram 3, 4 ex-internos. Uma república. Como se fosse uma república. E tem ali um enfermeiro, por vezes um cuidador, né? De tempos em tempos passa um psicólogo, e vira ali um lugar onde eles podem morar fora, mas que eles estão ali de alguma maneira cuidados, né? Pelo menos melhor do que cuidados, assistidos, né?
Então, o programa já está acabando, porque tem não muita acredito. pergunta de verdade, muita coisa. Eu vou fazer a última pergunta. Qual é a importância da família no processo da luta? Eu diria que a importância da família na luta tem a ver com uma reforma psiquiátrica, talvez uma reforma psiquiátrica das relações familiares, né? Como é que a gente pode, de alguma maneira, sustentar um lugar para o nosso filho, para o nosso pai, para nossa mãe, né? Para essas pessoas que estão próximas da gente, que não o lugar da perfeição, o lugar da coesão, o lugar do discernimento, né? O tempo inteiro tá muito certo, tá muito decidido, né? As famílias, elas têm que, de alguma maneira, sustentar que nem sempre as coisas vão estar bem e que elas vão poder estar do lado ali, de alguma maneira, escutando e não delegando para o outro funções que às vezes são dela. Uhum. Tá? Das famílias mesmo, né? Então as famílias, elas têm que entrar numa discussão enquanto comunidade, né? Elas têm que poder, de alguma maneira, se pensar também enquanto organismo vivo, né? Então um organismo mutável, alguém que pode ali transformar suas relações, que pode atuar comunitariamente, né? Talvez, né, como os índios fazem, como algumas tradições africanas fazem também, de permitir que a sociedade também regule um pouco mais os filhos, no sentido de não ficar bravo se, por exemplo, sua sobrinha vem te visitar, não sei se tem uma sobrinha, e você dá uma bronca porque ela tá fazendo alguma coisa errada, e o seu irmão, sei lá, seu cunhado fica bravo com você, sabe? Da gente poder também pensar as famílias de uma maneira menos coesa, num sentido menos autofágico, assim, alguma coisa que só funciona em si. Como é que a gente pode pensar uma família de uma maneira mais expandida? Então, abrindo mão de laço de sangue, no As sentido pessoas usam um termo hoje, como, ai meu Deus, esqueci, eu gosto muito desse termo, de família ampliada. rede de apoio. Como se fosse isso. Né? Como é que a gente pode fazer com que, cara, concerne a todos uma criança gritando, desesperada? Sabe, que tá não só por estar atrapalhando Daí você dá o tablet pra ela, o cala a boca. tiozão ali que quer assistir filme, o vizinho, sabe? Por que será que essa criança está gritando? Só que para que essa pessoa que produz essa questão, bom, por que a criança chora tanto? Né? Minha mãe comentava de um caso de um rapaz que ele não a filha chora muito, ele sempre fica ali no corredor do apartamento fumando um cigarro, porque ele não consegue estar junto com essa criança. E aí ela comentou que um dia ela saiu para conversar com ele. Pô, né, a criança chora, né? Só é possível que uma vizinha entre numa conversa como essa se a família permitir né, se a família deixar com que essa questão apareça. Bom, por que esse pai não consegue ficar do lado dessa menina chorando? Mas a família tem que deixar o outro entrar, deixar o estrangeiro entrar para falar, gente, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar. Né? E isso é um senso comunitário, de comunidade mesmo, de se pensar em, bom, estamos todo mundo aqui no mesmo barco, votando no Bolsonaro ou não, a gente tá tudo meio junto nessa merda, e vamos fazer com que isso não seja tão sofrido para todo mundo. Então, essa é como primeira instituição que a criança faz parte, nesse sentido, a família é fundamental. Né? A reforma psiquiátrica só pode partir das famílias. Eu pensaria agora com você. Né? O ponto de partida de uma reforma psiquiátrica, se a gente for pensar, uma reforma psiquiátrica psíquica, uma reforma psiquiátrica das relações, uma reforma psiquiátrica que esteja para além da desinstitucionalização lato sensu, da desinstitucionalização em si, de fechar hospitais psiquiátricos, tem a ver com a gente desinstitucionalizar a noção que a gente tem de loucura. Né? E a noção que a gente tem de família. Gente, família é qualquer coisa, família. Bom, eu acho que acabou. Esse foi o Esquizofrenóise. Muito obrigada, Enzo, que é um dos primeiros Enzos do Brasil. Eu sempre farei essa piada infame. Ele que trouxe... A sua mãe é responsável, né? Porque ela trouxe e daí você popularizou. Como você se sente sendo o Enzo mais velho do Brasil? Olha, é uma carga emotiva muito grande. Normalmente eles têm 4 anos no máximo. Exato, 4, 6. O mais velho, eu acho, depois de mim, deve ser o do filho da Cláudia Raia, que a culpa é toda deles, né? Mas você Raia, antes dele. Eu sou antes dele, eu sou bem antes dele. É verdade. Ele deve ter uns 20. 20 anos, talvez. Menos, talvez.
E a culpa é deles, né? A culpa é do Edson Celular. Eu queria ter um dia uma conversa com esses dois, aí dar uma bronca neles, porque não dá. Normalmente, se alguém gritar Enzo e você olha, sempre é uma criancinha. Tem muito Enzo hoje em dia, e é bizarro, né? Eu fui fantasiado no último carnaval de primeiro Enzo do Brasil. Mas provavelmente... Eu peguei minha certidão de nascimento, eu ampliei ela e coloquei, tire sua foto do primeiro pessoas... Enzo do Brasil. Saí na você capa da UOL. Sucesso? Saí na capa da UOL. Sério? E daí Eu seus vou te pacientes? mandar esse negócio. Ah, gente, eu tô em Se eu vida. vejo o meu psicólogo na capa do UOL, no carnaval, eu não sei o que eu faço. E olha que o bloco nem era um bloco muito cult, assim, era um bloco daqueles blocos meio Anitta, assim, meio Casa Comigo, sabe? Nem era um e bloco você tipo, se destacou nesse. tipo Pinheiros, né? Você se destacou no um Potato problema, Square, né? Faria Limer. Exatamente. A gente critica, mas a gente tá aqui, né? A gente gosta de Lógico, iPhone, totalmente né? Faria Limer. Qual que é o problema? Então é isso. Se você quiser saber como é a foto de Enzo, procure o primeiro Enzo do Brasil. Vai aparecer no UOL Imagens. Você... Nossa, mas aí, se eu chego... Daí beleza, né? Eu, cara de pau que sou, chego na sessão e falo, bonito, hein, doutor? Chegou alguém? Não, ninguém brincou. Já me encontraram no carnaval. Ai, o que faz quando encontra o... Porque eu sempre acho que vou encontrar o meu terapeuta. Eu cumprimento... A depender do momento que você está na sua análise, isso nem faz diferença, porque o corpo do analista, ele perde a essência, ele se desencializa, sei lá, ele perde sua essência, sabe? Ele não... Tanto faz o que esse cara faz fora. É uma função tão peculiar que a gente cumpre ali dentro da sessão, que é isso, tem... Mas não tem um protocolo? Tempo, não tem protocolo, cada um trata de um jeito. E essa é a mágica da coisa, porque depender do jeito que cada um trata, isso pode ser cuidado ou não na análise, se ele quiser cuidar disso ou não, o paciente. Então, se você encontrar Enzo, tira uma foto e fala, conheci no Esquizofrenóis, o primeiro Enzo do Brasil, que ainda é uma boa piada. Sem dúvida. Que ano você fez essa fantasia? 2017. Daí você fez, 2018. daí você tirou uma foto com uma Valentina? Ah, eu encontrei várias Valentinas nesse caminho. Mas já com mais de 30? Não, elas estavam fantasiadas de Valentinas. Eu não conheci nenhuma Valentina de verdade, eu acho. Nunca? Da minha idade, não. Você não Tá, vai e perguntar se a minha você é uma idade. Valentina, eu acho que deve ter uns 14 anos, né? Sim, no máximo. Deve ser menos ainda, Valentina. Então, ó, esse programa ele começa com uma reflexão totalmente filosófica, sei lá o quê. E a gente acaba, né, com essa que também é um fenômeno sociocultural, que é o fenômeno do Enzo. Enzos. A questão do Enzo no Brasil. Semana que vem a gente volta. É muito louco, só pra contar, isso que é uma piada engraçada, né? Antigamente, quando eu conhecia mulheres na noite e tal, né? Sempre vinha essa coisa, nossa, que nome lindo, tal, que legal. E aí ficava uma coisa meio, exótico, né? Era um nome meio gringo. Hoje em dia, eu conheço mulherada na noite e tal, acho que tem um problema de idade aqui, acho que eu não sou pra você. E aí eu tenho que explicar que, bom, eu sou mais velho que os Enzos que ela conhece, que eu não tenho 4 anos de idade, né? Antigamente era super, nossa, que legal o seu nome. Hoje em dia, puta, eu não vou sair com o Enzo, né? Com certeza nasceu em 2002. E já teve um analisando, que ele começou, pra primeira sessão, ele falou, puta, eu quase não vim, porque eu falei, não é muito hype fazer análise com o Enzo. Eu não vou fazer análise com o Enzo, mas você até que é legal. Ele falou. Porque você fala, o Enzo, ele tem 4 anos, ele é super dotado, ele fez Stanford, deve ser chato pra caralho. É um menino que super dotado. E nem existe essa palavra, super dotado? Eu lembro. Existem crianças superdotadas? Existem crianças muito mais inteligentes. Superdotado é uma palavra muito complexa, muito antigo. Né? E porque produz muito sofrimento também, né? Você supõe que superdotado só traz atributos positivos. Eu lembro, né? que já quiseram me pular de série, mas não me pularam. Ainda bem. Isso é muito ruim. Não me pularam. Mas na verdade eu não era inteligentíssima, eu só era ansiosa. E aí? Entendeu? Daí Aprendeu a falar falava rápido. mais rápido, fazia as coisas um pouco antes. Nunca fui um fenômeno de inteligência. Seria um erro, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Bom, nunca foi um fenômeno de inteligência, mas tá fazendo esse trabalho que é animal e é super importante. Não posso perder. Para de elogiar. De falar isso, eu porque tenho problema de autoestima. É fundamental esse tipo de trabalho. Eu tava conversando aqui um pouquinho mais cedo com a Amanda de como é importante que a gente possa estabelecer. Eu tava lendo um artigo recentemente que falava disso, que a universidade ela pode ser muito importante se ela conseguir conversar com quem tem que conversar.
Bom, depende da universidade, mas depende também de pessoas dispostas a não conversar só com famosos, né? Que eu acho que é isso. Como é que você pode fazer com que um canal seja assistido por pessoas que não necessariamente gostam da academia, ou da pesquisa, ou da saúde mental, ou da psicologia, né? Como é que você faz para convidar essas pessoas? Porque se eu fizesse um canal, ia ser uma lástima. Mas você tem todo esse brio e você tá usando esse brio para isso, né? É fundamental, louvável, importante. Eu tô sempre obrigada. aqui quando você precisar. Uma coisa que eu sempre falo, todo mundo pergunta, você não quer fazer psicologia? Não, eu não preciso estar numa... Até porque eu não sou a pessoa mais estudiosa do mundo, mas eu não preciso estar num ambiente acadêmico ou me formar em alguma coisa para ser interessada. E eu acho que a saúde mental, saúde emocional, saúde, ela tem que ser discutida por todo mundo, seja para todas as instâncias sociais. Eu acho que o que me motiva é isso, levar a informação e do jeito mais simples, e você sempre muito generoso, explicando do jeito mais simples, porque a gente poderia levar a conversa para um nível que as pessoas, nossa, que chato, um psicanalista. Não, mas é legal, ele é um Enzo, ele é descolado. Sim, eu existo na rua, gente, eu sou de verdade, tá? Podem me procurar, Então, como é que eu faço? Eu te achar na rede social? Pode achar você na rede social? Pode me achar. Eu tenho Facebook, tenho Instagram, Enzo Pisimente. Com 2 Zs? Com 2 Zs o Pisimente e com I no final. Podem adicionar lá. Existe Enzo com S? Não, né? Não pode existir tudo. Existe Kenzo, Menzo, Lenzo, Enzo. Isso foi Quando bom. você tava no Orkut, você era eu sou o único Enzo do Brasil. Eu acho que nem tinha comunidade. Nem tinha. É um Mas fenômeno. esse é o lado bom. Os porteiros não erram mais meu nome. As pessoas não escrevem mais meu nome errado. Antigamente elas escreviam muito meu nome errado, porque a Amanda reclamou que eu falo baixo. Eu devo falar muito baixo, porque as pessoas não entendem meu nome às vezes. Mas hoje em dia eles... Por falar tanto Enzo, fica um pouquinho mais fácil. Todo mundo tem um Enzo na família, ou tem um priminho. Um cachorro Enzo. Tem também? Existem cachorros Enzos, opa. É ruim? É triste, né? Mas a gente sobrevive. Obrigada a todo mundo. Semana que vem a gente volta. Paz nos estádios.